Tenho 83 anos e durante a maior parte da minha vida fui um cobarde. Não da forma que vocês possam estar a pensar. Nunca fugi de uma luta, nunca abandonei um posto de trabalho, nunca deixei de cumprir as minhas obrigações. Trabalhei durante 47 anos nas docas de Lisboa, desde os 18 anos até à reforma. Mãos calejadas, costas curvadas do peso das caixas, o cheiro do sal e do peixe entranhado na pele, mas fui cobarde na única coisa que realmente importava. Chamo-me António, António Manuel Ferreira dos Santos. E se vocês me tivessem conhecido há 20 anos, teriam visto um homem ocupado, sempre ocupado. Ocupado demais para as reuniões de domingo com a família, ocupado demais para assistir aos jogos de futebol do meu neto mais velho, ocupado demais para simplesmente estar presente. Hoje vou partilhar convosco algo que me custou muito tempo a compreender, algo que aprendi da forma mais dolorosa possível, deitado numa cama do Hospital de Santa Maria, com tubos nos braços e o som constante das máquinas a lembrar-me que o tempo, esse tempo que eu pensava ter em abundância, estava a esgotar-se. E quero que vocês compreendam uma coisa desde já. Eu não vos estou a contar isto para que sintam pena de mim. Vos estou a contar isto porque talvez, apenas talvez, vocês ainda tenham tempo de fazer diferente. Vocês sabem, há uma autoridade que só se ganha com a vida. Não se aprende nos livros, não se encontra na televisão, não vem de cursos nem de diplomas emoldurados na parede. Vem dos erros, vem das noites em claro a olhar para o teto, a perguntar porquê? Vem daquela saudade que aperta o peito quando olhamos para fotografias antigas e percebemos que aqueles momentos, aqueles precisos momentos, nunca mais voltarão. Trabalhei toda a minha vida para dar uma boa vida à minha família. A minha Teresa, a minha querida Teresa, que Deus a tenha, ela esperou por mim durante décadas. Esperou que eu chegasse a casa depois das horas extra. Esperou que eu tivesse tempo para conversarmos. Esperou que eu percebesse o que ela já sabia há muito tempo. E sabem qual é a tragédia maior? Ela nunca se queixou. Nem uma vez. Apenas me olhava com aqueles olhos castanhos, olhos que guardavam todo o amor do mundo e toda a tristeza de quem ama sozinha, e sorria. Sorria sempre. Foi no inverno de 2015 que tudo mudou. Dezembro, o frio cortante de Lisboa, aquele vento que vem do Tejo e entra nos ossos. Eu estava no trabalho, como sempre. Já tinha passado da idade da reforma, mas continuava lá. Porquê? Porque não sabia fazer outra coisa. Porque o trabalho era a minha identidade. Porque em casa havia silêncios que eu não sabia preencher. E então caí, caí ali mesmo, no meio do armazém, com a mão no peito e um peso como se todo o mar de Portugal me estivesse a esmagar. Lembro-me do chão frio de cimento contra minha cara. Lembro-me das vozes distantes a gritar o meu nome. Lembro-me de pensar, é assim que acaba? É assim que termina a história do António? Acordei 3 dias depois no Hospital de Santa Maria, infarto agudo do miocárdio. Disseram-me, o coração tinha decidido cobrar-me todas as dívidas de uma vez só. Todas as noites mal dormidas, todas as refeições apressadas, todo o stress que eu carregava como quem carrega sacos de sal nas costas. Mas sabem o que me doeu mais do que o coração partido? Foi olhar para o lado e ver a minha Teresa sentada naquela cadeira de plástico do hospital. 3 dias. 3 dias ela ficou ali, sem sair, sem comer direito, a rezar baixinho o terço entre os dedos gastos. E nos olhos dela eu vi algo que nunca tinha visto antes. Vi medo, medo de me perder, medo de ficar sozinha. Mas também vi, e isto dói-me até hoje, vi alívio. Alívio porque finalmente, ali naquela cama, eu não tinha para onde fugir. Finalmente ela tinha-me só para ela. Eu percebi com toda a força daquela revelação que eu tinha passado a vida inteira a fugir. Não do trabalho, não das responsabilidades, não das contas para pagar. Tinha fugido do amor.
Tinha fugido da intimidade, tinha fugido de tudo aquilo que realmente importava. Há uma mentira, uma grande mentira que nós contamos a nós mesmos todos os dias. É uma mentira tão confortável, tão suave, que nem parece mentira, parece apenas bom senso. A mentira é esta: eu tenho tempo. Amanhã visito a minha mãe no lar. Para a semana levo os netos ao jardim zoológico. No próximo mês tiro férias com a Teresa. Quando me reformar, finalmente vou ter tempo para tudo. Mentira. Tudo mentira. O tempo não espera. O tempo não pede licença. O tempo é como a maré. Vem e vai, e nós pensamos que controlamos alguma coisa, mas não controlamos nada. Somos apenas barcos pequenos num oceano imenso, a pensar que sabemos para onde vamos. A minha mãe morreu enquanto eu trabalhava horas extra para pagar um carro novo. Um carro, percebem? 4 rodas e um motor em troca das últimas palavras da minha mãe. Ela partiu numa terça-feira de março, sozinha no lar de São José, em Cascais. A enfermeira disse-me que ela perguntou por mim nas últimas horas. Perguntou se o Toninho já vinha. O Toninho não foi. O Toninho estava a assinar papéis para um Renault Megane. Se vocês estão a assistir a este vídeo e ainda têm os vossos pais, por favor, por tudo o que há de sagrado nesta vida, não cometam o mesmo erro que eu cometi. Agora quero partilhar convosco aquilo a que chamo o meu catálogo de arrependimentos. São 5. 5 pedras que carrego no peito todos os dias, desde aquela cama de hospital até hoje. 5 lições que paguei com a moeda mais cara que existe. Tempo perdido que nunca mais volta. O primeiro arrependimento, não ter estado presente no nascimento dos meus netos. O meu neto mais velho, o Migalinho, nasceu num dia de maio de 1998. Eu lembro-me do telefonema, lembro-me da voz do meu filho, o Paulo, toda tremida de emoção. Pai, o bebê nasceu, estamos na maternidade Alfredo da Costa, vem cá. E sabem o que eu respondi? Respondi que ia assim que pudesse, que tinha uma entrega importante para fazer, que o trabalho não podia esperar. O trabalho não podia esperar. Mas o meu neto podia, não é? O primeiro choro dele, os primeiros minutos de vida, aquele momento sagrado em que uma nova alma entra no mundo, isso podia esperar. Cheguei à maternidade 6 horas depois. O Miguelinho já tinha sido lavado, vestido, alimentado. Já tinha conhecido toda a gente, menos o avô. E quando finalmente o peguei nos braços, aquele embrulho tão pequenino, tão quente, com aquele cheiro a bebê que é o cheiro mais puro que existe, eu olhei para os olhos dele, ainda fechados, e senti uma vergonha tão grande que mal conseguia respirar. Ele não sabia, claro, era apenas um bebê, mas eu sabia, e nunca me perdoei. Se vocês estão a gostar desta partilha, se estas palavras vos estão a tocar de alguma forma, peço-vos que subscrevam este canal. Não por mim, eu já estou no fim da linha, mas porque há mais histórias para contar, mais erros para partilhar, mais sabedoria dura de passar. Carreguem no botão de subscrever e, se puderem, partilhem este vídeo com alguém que amam. Talvez seja o empurrão que essa pessoa precisa para fazer diferente. O segundo arrependimento, não ter aprendido a dizer eu amo-te. Na minha geração, na minha família, os homens não diziam essas coisas. O meu pai nunca me disse que me amava, nem uma vez em 71 anos de vida. E eu cresci a pensar que era assim que devia ser, que o amor se mostrava com trabalho, com sacrifício, com pôr comida na mesa e um teto sobre a cabeça. Mas sabem uma coisa? A Teresa precisava de ouvir. Os meus filhos precisavam de ouvir. Os meus netos precisavam de ouvir. E eu guardei essas palavras como se fossem moedas de ouro, com medo de as gastar, com medo de parecer fraco, com medo de mostrar que por baixo daquela carapaça dura de homem do trabalho havia um coração que amava tanto, tanto que às vezes doía. A primeira vez que disse eu amo-te à minha Teresa foi naquela cama de hospital, com 80 anos. 80 anos para dizer 3 palavras. Ela chorou.
Chorou tanto que as lágrimas lhe caíam pelas faces enrugadas, como rios pequenos, e eu limpei-as com os dedos, com cuidado, como se estivesse a tocar numa coisa sagrada. E ela disse-me: Toninho, eu sempre soube, mas que bom ouvir. 58 anos de casamento e ela nunca tinha ouvido. O terceiro arrependimento, não ter seguido os meus sonhos de juventude. Quando era novo, antes das docas, antes da Teresa, antes de tudo, eu queria ser pescador de alto mar. Não aquela pesca de beira, não. Queria ir para os mares do norte, para a Terra Nova, como faziam os grandes bacalhoeiros de Portugal. Queria sentir o oceano imenso à minha volta, ver horizontes que nunca acabavam, viver aquela vida dura mas livre que os homens do mar conheciam. O meu pai disse que eram tolices. Disse que um homem sério arranjava um emprego sério em terra firme. Disse que os sonhos eram para os poetas e os malucos e que eu não era nem uma coisa nem outra. E eu obedeci. Claro que obedeci. Naquele tempo não se contrariava o pai. Mas sabem, ainda hoje, quando vou até à beira do Tejo e olho para aquela água que corre para o mar, ainda sinto uma saudade de uma vida que nunca vivi, de um homem que eu podia ter sido, mas que nunca fui, de horizontes que nunca vi, de tempestades que nunca enfrentei, de vitórias que nunca celebrei. E a pergunta fica: quanto da nossa vida é verdadeiramente nossa? E quanto é apenas o eco das vozes dos outros a dizer-nos o que devemos ser? O quarto, arrependimento, não ter pedido desculpa quando devia. Há palavras que ficam guardadas no peito como espinhos. Palavras duras que disse ao meu filho Paulo quando ele me disse que queria ser músico em vez de seguir o meu caminho. Chamei-lhe irresponsável, chamei-lhe sonhador, disse-lhe que ia acabar na miséria, a tocar guitarra nas ruas para turistas. O Paulo não ficou na miséria, tornou-se professor de música, tem uma vida digna, é respeitado pelos alunos, mas durante 15 anos, mal nos falamos. 15 natais em que ele não veio a casa, 15 anos de netos a crescer sem o avô por perto, 15 anos de orgulho estúpido que me roubou aquilo que eu mais queria. Quando pedi desculpa, finalmente, depois do infarto, com a morte a espreitar por cima do meu ombro, ele chorou. O meu filho, já homem feito, com cabelos brancos nas têmporas, chorou nos meus braços como se fosse outra vez criança e disse: Pai, eu só queria que tivesses orgulho em mim. Eu sempre tive, filho, sempre tive, mas nunca te disse o quinto arrependimento, não ter vivido cada dia como se fosse o último. Isto pode parecer um lugar comum, uma daquelas frases que se lêem em calendários ou em publicações da internet, mas quando vocês estão deitados numa cama de hospital, com o coração a falhar e as máquinas a apitar, esta frase deixa de ser um lugar comum. Torna-se, na verdade, mais pura que existe. Todos os dias que desperdicei a ver televisão, em vez de brincar com os netos. Todas as tardes de domingo que passei a dormitar no sofá, em vez de ir ao jardim com a Teresa. Todas as manhãs em que acordei e pensei: hoje não, amanhã faço, amanhã visito, amanhã digo, amanhã. A palavra mais perigosa da língua portuguesa, mas sabem, esta história não é só sobre arrependimentos. Se fosse, seria apenas uma tragédia. E a vida, mesmo com todos os erros, tem sempre espaço para a redenção. Depois do infarto, algo mudou em mim. Não foi uma mudança de um dia para o outro. Foi lenta, dolorosa, como aprender a andar outra vez depois de uma queda grande. Mas mudou. Comecei a acordar cedo, não para trabalhar, já não podia trabalhar, mas para ver o nascer do sol. Que até à varanda do nosso apartamento em Almada, aquele apartamento pequeno que compramos há 40 anos, e ficava ali, de pé, a ver o sol subir sobre o Tejo, a ver a luz dourada a pintar as águas, a ouvir os pássaros a acordar, a sentir o ar fresco da manhã nos pulmões, e pela primeira vez na vida eu estava presente, verdadeiramente presente, não a pensar no que tinha de fazer,
não a planear o dia seguinte, não a preocupar-me com coisas que não podia controlar. Apenas ali, vivo, a respirar. Comecei a telefonar aos meus netos, todos os dias, não telefonemas longos, às vezes apenas 5 minutos, como correu a escola, o que almoçaste, estás feliz? Perguntas simples, mas que abriam portas, portas que tinham estado fechadas durante anos. O Miguelinho, aquele bebê que eu não vi nascer, tem agora 26 anos, é engenheiro, trabalha no Porto e no mês passado veio a Lisboa só para me visitar. Trouxe-me pastéis de nata da batalha, daqueles que eu gosto, e ficamos sentados na cozinha a conversar durante 3 horas. 3 horas. 3 horas em que eu soube mais sobre o meu neto do que nos 20 anos anteriores. E quando ele se foi embora, abraçou-me. Um abraço forte, de homem para homem, mas com aquele carinho que só existe entre avô e neto. E disse: Avô, gosto muito de ti. E eu respondi: sem medo, sem vergonha, sem hesitar. Eu também gosto muito de ti, filho. Muito, muito. Antes de continuar, quero pedir-vos uma coisa. Se esta mensagem vos está a chegar ao coração, se estão a pensar em alguém enquanto me ouvem, deixem um comentário. Contem-me a vossa história. Contem-me os vossos arrependimentos. Ou então contem-me as vossas vitórias. Cada comentário é uma forma de continuarmos esta conversa, de nos sentirmos menos sozinhos nesta viagem que é a vida. E não se esqueçam de subscrever, se ainda não o fizeram. Há mais por partilhar. Muito mais. A Teresa partiu há 2 anos. Cancro. Foi rápido. 3 meses entre o diagnóstico e o fim. 3 meses em que eu não saí do lado dela nenhum momento. Desta vez, eu estava presente. Estava lá quando ela acordava às 3 da manhã com dores e precisava de uma mão para apertar. Estava lá quando ela chorava de medo, de raiva, de saudade antecipada de uma vida que ia deixar. Estava lá quando ela me pediu para lhe ler aqueles poemas de Camões que ela sempre amou, aqueles versos sobre o amor que tudo vence, que tudo transforma, e estava lá no fim. Foi numa noite de agosto, quente, abafada, com as cigarras a cantar lá fora como se o mundo não estivesse a acabar. Ela olhou para mim com aqueles olhos castanhos, mais velhos agora, mais cansados, mas ainda com todo o amor do mundo dentro deles, e disse: Toninho, estes últimos anos foram os melhores. Obrigada por finalmente ter chegado. Obrigada por finalmente ter chegado. Eu cheguei tarde, 50 anos tarde, mas cheguei. E isso ela levou consigo. Agora falo para vocês, diretamente, sem rodeios. Vocês que estão a ouvir isto, talvez no telemóvel enquanto fazem o jantar, talvez no computador enquanto deviam estar a trabalhar, talvez na cama, antes de dormir, a pensar na vida. Não esperem. Não esperem pelo infarte. Não esperem pelo diagnóstico. Não esperem pelo funeral. Não esperem que seja tarde demais. Liguem aos vossos pais hoje, agora, assim que este vídeo acabar. Digam às vossas mulheres, aos vossos maridos, aos vossos filhos que os amam, com palavras, alto e bom som, sem medo de parecer fraco, sem medo de parecer tolo. Peçam desculpa por aquela coisa que fizeram, aquela coisa que ainda vos pesa. Engulam o orgulho. O orgulho não aquece em noites frias, não segura a mão no hospital, não chora no funeral. Sigam os vossos sonhos, aqueles que guardaram na gaveta porque alguém disse que eram tolos, aqueles que visitam à noite, quando mais ninguém está a ver, aqueles que vos fazem sentir vivos só de pensar neles. E vivam, pelo amor de Deus, vivam. Não sobrevivam, vivam. Sintam o sol na pele, saboreiem a comida, riam alto, chorem quando for preciso, abracem quem amam como se não houvesse amanhã. Porque talvez não haja. Eu tenho 83 anos. Já não tenho a Teresa. Já não tenho as forças de antigamente. Já não tenho muito tempo pela frente. Sei disso, aceito isso, estou em paz com isso. Mas tenho uma coisa que não tinha antes. Tenho paz. Tenho a certeza de que, pelo menos no fim, fiz diferente.
Tenho as memórias daqueles últimos anos com a Teresa, dos telefonemas com os netos, dos abraços que finalmente aprendi a dar. E tenho vocês que estão a ouvir, que estão a dar-me uns minutos do vosso tempo precioso. Vocês que talvez estejam a chorar agora, ou a sorrir, ou a pensar: não quero acabar como ele, não quero chegar aos 80 anos a carregar pedras de arrependimento no peito. Então não acabem. Escolham diferente. Comecem hoje. Há um ditado português que diz: mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. E é verdade. Mas eu digo-vos mais vale um momento vivido com amor do que uma vida inteira a trabalhar para um futuro que pode nunca chegar. O futuro é uma promessa que o universo não nos fez. O passado é um livro já escrito que não podemos mudar. Mas o presente é nosso. É o único momento em que realmente existimos. É a única moeda que podemos gastar. Gastem-na bem. Gastem-na com as pessoas que amam. Gastem-na a fazer o que vos faz feliz. Gastem-na a dizer as palavras que precisam de ser ditas, a pedir as desculpas que precisam de ser pedidas, a viver a vida que querem viver. A Teresa costumava dizer-me uma coisa, nos últimos tempos. Dizia: Toninho, o céu não é um lugar para onde vamos depois. O céu é os momentos de amor que vivemos aqui. Se isso é verdade, então ela está no céu agora. E eu estou a construir o meu. Um dia de cada vez, um telefonema de cada vez, um abraço de cada vez. Obrigado por terem ficado até ao fim. Obrigado por terem ouvido um velho a partilhar os seus erros e as suas lições. Obrigado por me darem esperança de que estas palavras não vão morrer comigo, de que vão viajar de coração em coração e talvez mudar alguma coisa em alguém. Subscrevam este canal, partilhem este vídeo, deixem comentário, mas acima de tudo, façam alguma coisa. Hoje, agora, não esperem. Porque o dia da manhã é hoje.